Minha apresentação tá aí para vocês, né? Só para... Isso, tá. Começou a aparecer, deixa eu só. Tá. Acho que é porque eu coloquei para gravar, então ele comecei, ele demora um pouquinho, tá? Para mim aqui tá carregando. Ok, confirmou a gravação. Uhum. Não apareceu, não. Deixa eu ver se. Talvez tenta de novo, Fernando. Tá, deixa eu parar ela aqui e começar de novo. Às vezes a gravação pode ter Uhum. bloqueado lá. Pois é. Da mesma forma, o pessoal pode ficar também à vontade, né? A gente vai reforçando, né, o assunto e vocês também podem interromper a qualquer momento e fazer perguntas, né, parar e tirar dúvidas sobre o que a gente está falando. Ainda não foi, não, Fernando. Eu mudei a tela aqui. Eu tinha colocado uma forma aqui, agora vai. Coloca com uma janela que vai melhor. Aí, agora foi, né? Ok, apareceu. Tá bom então. Bom, pessoal, então um bom dia a todos, né? Me chamo aí Fernando Rodrigues Cabral Filho. Como me apresentei lá no início, já sou ingressante aí da instituição, atualmente faço, né, o doutorado aí no PPGCA, né, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias e Agronomia, como orientador aí o professor Frederico, né. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o tema de maturação e colheita dos grãos, né, na disciplina aí, do professor Oswaldo, certo? Então, antes da gente entrar, né, propriamente dito, nos conceitos de maturação e de como que é feito hoje a colheita dos grãos, eu vou passar para vocês um pouquinho sobre algumas definições, né, que até o professor Oswaldo ele começou a comentar aí. Então, a gente fala grãos de modo geral, né, aí a gente às vezes está falando de grãos e semente, né, de qualquer um deles, só que tem uma diferenciação, né? Só que essa diferença, ela basicamente é no sistema produtivo, né? Então, o que seria uma diferença, então, de um grão para uma semente, né? Num aspecto visual, num aspecto ali genótico dela, ou até mesmo fenótipo, não tem, né? Mas o processo produtivo para se chegar na semente ou para se chegar no grão, aí sim ele é diferente. E passa muito pela questão de maturação, né? Nós vamos ver que no processo de maturação dos grãos, ele chega num ponto que o grão ele vai ter a sua maior capacidade de germinação e de vigor. Agora a gente vai ver essas definições. Ou seja, isso é ideal para a semente, para aquela semente que vai dar origem a uma nova planta, que a gente vai adquirir e fazer uma nova lavoura. Tá? Agora, para aquele produto que vai ser um grão, ou seja, que vai ser comercializado, né, ele vai virar uma ração, ele vai virar um produto in natura para consumo humano, a questão de vigor e de germinação, aí não é tão importante, porque ele não vai dar origem a novas plantas, né? Então, quando a gente pega a definição propriamente dita de grãos e semente, a gente tem o seguinte, é que os grãos são aqueles utilizados diretamente para alimentação humana, animal ou pela indústria, né? Então, o pessoal vai lá, produz uma soja, vai para a indústria, vira um óleo, né? Ou a soja de consumo in natura também, ou vira proteína para ração animal, seja ela bovino, seja ela de aves, aquilo ali é destinado, configurado como uma soja grão, né? E nós temos a soja semente, então nós temos os produtores de soja semente para dar origem para as lavouras que a gente tem hoje de grãos, certo? Tem algumas diferenciações, né, quanto à origem dessa semente, quando a gente compara algumas culturas, certo? Então, por exemplo, se a gente pega a soja, né, a soja, a semente de soja, ela é considerada uma cultivar, ou seja, a gente faz apenas o cruzamento, ocorre apenas o cruzamento natural dela em campo e você dá origem a uma nova semente, né? E aquela semente ela pode dar origem a novas plantas. Então, inclusive, os grãos que a gente produz de soja, ele também pode dar origem a uma nova planta. Ele tem essa característica, né? Agora o milho não. O milho, por exemplo, ele é um híbrido, né? É efetuado a fecundação, a reprodução dele forçada. Então, por isso, aquele grão que é originário no campo, ele não dá uma planta que é igual ou característica aos seus genitores, ou seja, ao seu pai e sua mãe, né? Então,
Isso muda um pouquinho a dinâmica do mercado de sementes, né? Então, enquanto hoje a soja você pode fazer salvamento de sementes, tudo mais, apesar de ter um problema de royalties aí em cima, né? O milho você já não consegue. Mas os dois, a diferenciação principal da definição é o processo produtivo. Então, a semente, você vai produzir algo para a semente, ela tem um processo de produção muito mais rigoroso, para que quando seja colhida, ela tenha o máximo da sua integridade, o mínimo de deterioração, o teor de água ideal, o máximo vigor e a máxima germinação, né? Porque você quer que tenha, que gere plantas totalmente sadias, totalmente boas, né? Então, basicamente, você tem diferenças na definição, mas é o mesmo produto, é apenas o processo produtivo que vai ser diferente. No caso do híbrido, é um pouco mais diferente ainda, tá? A gente não entra aqui assunto nesse tema, certo? Então, por exemplo, só para a gente ter ideia, né, devido a essa diferença aí de cultivares e híbridos, né, quais são as culturas que mais utilizam sementes para o seu cultivo? Então, por exemplo, o milho, 92% dele é oriundo de campos de semente de milho, né? Porque, como eu comentei, aquele milho que nós produzimos, que a gente plantou, ele vai ter uma dificuldade de gerar novas plantas, principalmente com a sua mesma característica, porque ele é um híbrido. Então, você tem que novamente comprar semente, né? Se a gente pega a soja, 71%, porque a soja você já tem a possibilidade de fazer o salvamento de algumas sementes, desde que seja armazenado em condições ideais, né? Aí depois o arroz, por último, o feijão, né? O feijão utiliza-se hoje ainda muita pouca semente, por causa da maioria são pequenos produtores, agricultura familiar, então o pessoal investe muito pouco em semente mesmo, tá? A maioria são grãos salvos, certo? E isso é um problema, porque quando você investe na semente, uma semente de boa qualidade, você normalmente tem maiores produtividades, né? Se fala em ganhos aí, a Embrapa tem em média 20 a 30% de ganhos de produtividade, utilizando semente e utilizando um grão como semente que foi produzido num sistema para grãos, né, que não teve o mesmo rigor fitossanitário, por exemplo, né? Então, seja importante aí o uso de sementes para ganho de produtividade, tá? Mas aqui eu queria só esclarecer, né, e deixar claro que a definição dos dois aí basicamente é a diferença do sistema produtivo, mas é importante, né, apesar de pensar que ser uma diferença pequena ou que não tem tantas diferenças na definição, mas é de grande importância você utilizar sementes nas suas lavouras para o cultivo da sua cultura, porque você vai ter um potencial genético e de produção maior, tá? Mas nós vamos falar aqui do processo de maturação, do processo de colheita, nós vamos falando tanto para sementes como para grãos, porque como a gente viu, é o mesmo produto, né? Então a gente consegue falar para os dois praticamente da mesma forma quando a gente fala um pouquinho sobre maturação e sobre colheita dos grãos, tá? Bom, e aí hoje a gente podemos dividir basicamente os grãos de modo geral, né, em grãos aqui de cereais, tá? Que são esses aqui do lado, essas figuras aqui do lado esquerdo, né, que são basicamente as gramíneas, né? Então a gente tem aqui o milho, a gente tem aqui o sorgo, a gente tem aqui o arroz, pode entrar aqui também o trigo, pode entrar aqui também a cevada, e dentre os outros cereais ou gramíneas que a gente tem, né? Se a gente pega o trigo, hoje é o principal cereal produzido e consumido no mundo, né? O milho está entre os principais cereais produzidos no mundo, no Brasil é o principal cereal, né? Ele fica apenas atrás de um outro grão, mas não é um grão de cereal, é uma leguminosa, que é a soja, né? Que é o principal grão produzido no país e em volume também no mundo, tá? Então nós vamos ter aqui os grãos de cereais, né? Os grãos das gramíneas, que vão ser oriundos aqui, essa foto aqui de baixo, ele mostra o grão na planta, né? Então nós podemos ver que ele é oriundo através de panículas, que é nesse caso aqui, ou espiga no caso do milho, tá? Todos os outros aqui são panículas, tá? Então o arroz, o sorgo, o milheto, o trigo, a cevada, tudo são panículas, tá? Apenas o trigo aqui que se caracteriza por uma espiga. Já as leguminosas, né, aí basicamente são as favas ou as vagens, tá? Mais comumente falando. Aqui no caso essa foto aqui é uma vagem de soja, tá? Mas aí poderia ser uma vagem de feijão e qualquer outra leguminosa, né? O amendoim, por exemplo, que vai estar sendo produzido, né? Então o processo de maturação e colheita que nós vamos comentar aqui, ele serve para esses dois tipos de grãos, grãos de cereais e grãos
de leguminosas. Tem diferença entre eles? Tem, principalmente por conta da sua constituição química, ou seja, o que ele tem de proteína, o que ele tem de óleo, o que ele tem de matéria seca, influencia no processo de maturação. Já vê que nós podemos ter processos que são processos mais lentos, processos mais rápidos e principalmente lá no final na maturação fisiológica, em que aquele grão vai começar a perder água no campo, e aí você tem perdas mais acentuadas, menos acentuadas, grãos mais sensíveis ou menos sensíveis, dependendo aí de qual grupo ou qual constituição bioquímica ele possui. Bom, então, de modo geral, né, o conceito aí de maturação, ele compreende aí questões de alterações fisiológicas, bioquímicas, físicas, anatômicas e morfológicas que ocorrem no grão, na semente e que ocorrem na planta. Tá? Então, nós vamos ver que o processo de maturação, muitas vezes a gente se engana porque a gente acha que ele é lá o final da produção do grão. Por exemplo, quando o grão está quase terminando de ficar totalmente formado. E não. Né? A gente vai ver que o processo de maturação do grão, ele inicia bem antes. Ele inicia, na verdade, quando o grão é formado. Lá na fertilização, lá na polinização. Ali se dá o início da maturação. Tá? Agora, a maturação fisiológica, ou seja, quando se finaliza o processo, aí sim, é lá no final do ciclo daquela planta. Tá? E durante esse processo, nós temos diversas alterações. Então, nós temos, por exemplo, alterações fisiológicas naquele grão que está sendo formado e na planta, porque ela está entendendo que agora ela tem que investir recursos para formar aquele grão ou para formar aquela semente, tá? Nós temos alterações aí bioquímicas de rotas metabólicas, né, por conta da formação de componentes para enriquecimento da matéria seca daquele grão. Nós vamos ver que nós temos mudanças físicas de tamanho e peso, por exemplo, anatômicas, principalmente de coloração e textura, né? Então, o grão, durante o processo de maturação, ele muda a sua textura e a sua coloração, e, claro, de modo geral, morfológicas, tanto na planta como no grão. Nós vamos ver primeiramente no grão, mas a planta ela também pode dar sinais de que aquela maturação ela se iniciou e de que aquela maturação ela está se finalizando. Tá? Então, de modo geral, né, aqui a questão da finalização da maturação, ela finaliza quando ocorre o desligamento do grão da planta-mãe. A gente vai ver também como que a gente pode identificar isso de forma fisiológica, que é mais complicado, mas também de forma no campo ali, como a gente pode ver que ocorreu a finalização da maturação. Não quer dizer que se terminou a maturação, a gente pode colher. Nós vamos ver que tem uma diferença para isso daí, porque nem sempre a finalização do processo de maturação fisiológico do grão quer dizer que você tem condições ideais para a colheita daquele grão. Nós vamos ver mais à frente, tá? Mas ela finaliza nesse momento. E se inicia com a polinização. Tá? Então, ela pode ser determinada aí por parâmetros intrínsecos das próprias plantas, é o que a gente, ou do grão, é o que a gente vai ver mais à frente, como a gente pode identificar isso sem ser de forma fisiológica, mas, o grão mudou tal coloração, ele tem uma textura ali que a gente consegue identificar, ele se desligou da planta-mãe, como a gente consegue ver, então, algumas coisas fenológicas ali, visuais, que a gente consegue no dia a dia observar e determinar se aquela maturação iniciou, se ela está num processo avançado ou se ela já se finalizou, tá? Então, a gente consegue ver bem isso através desses parâmetros intrínsecos que é de cada planta, né? Então, para cereais é diferente, para as leguminosas é um pouco diferente, tá? E uma coisa muito interessante no processo de maturação, que nós vamos ver, é que o máximo poder germinativo e de vigor e menor deterioração, normalmente ele vai ocorrer no máximo conteúdo de matéria seca. Então, inclusive, tem alguns autores que trazem que o conceito de maturação é quando os grãos atingem seu máximo conteúdo de matéria seca, poder germinativo, vigor e menor deterioração. Tá? Então, nós vamos ver que a matéria seca é o conteúdo dos minerais, da parte seca, do que restou ali, tirando a água. Tá? O poder germinativo é a capacidade que aquela grão ou que aquela semente tem de gerar uma nova planta, tá? Então, se ela consegue ou não gerar uma nova planta, é claro que tem um processo metabólico e fisiológico todo para que ocorra a germinação, tá? E o vigor é que, através dessa germinação, a planta, em diversas condições ambientais, ela consiga crescer, se desenvolver e gerar uma boa planta. É isso que determina o vigor de uma semente, por exemplo.
tá? E, claro, menor deterioração, né? Então, basicamente, ela não deteriorou, ela não perdeu nada ali durante o processo de maturação, certo? Então, ou seja, quando o grão ali, ou a semente, ele tem a sua melhor qualidade fisiológica, tá? Então, nós vamos ver que quando se finaliza o processo de maturação, tá? O grão, ele tem normalmente a sua melhor qualidade fisiológica. Como eu falei, não necessariamente a gente pode fazer a colheita dele, porque a gente vai ter alguns problemas quanto a isso, principalmente dependendo das plantas, tá? Mas é na onde ele tem a sua melhor qualidade fisiológica, tá? Bom, esse gráfico aqui, né, ele exemplifica bem de forma fisiológica algumas alterações fisiológicas, anatômicas, morfológicas que ocorrem no grão no processo de maturação, tá? Então, nós temos aqui alguns constituintes. Então, nós temos o teor de água dos grãos, né, ou seja, a quantidade de água que tem ali dentro daquele grão em função daquela quantidade de matéria seca, tá? Nós temos o tamanho do grão, que é essa linha verde aqui, tá? O tamanho do grão está relacionado àquela medição lá dos eixos ortogonais dos grãos, que o professor mostrou lá na primeira aula. Então, a gente pode estar falando aqui de comprimento, uma largura, ou volume do grão, tá? De modo geral. Nós estamos falando também do vigor, certo? Que é aquela capacidade que aquela semente que germina, ela em diferentes condições, né, seja condições pouco favoráveis ou mais favoráveis, ela tem a capacidade de gerar uma plântula sadia, uma planta uniforme, uma plântula bem desenvolvida. Então, essa é uma definição de vigor para a semente, tá? A capacidade de germinação, né, as duas estão ligadas aí de forma intrínseca, né? E a matéria seca. Então, a matéria seca, a quantidade de material seco ali retirando-se a água que tem naquele grão, certo? Então, ele vai estar muito relacionado aí ao peso, né? Inclusive, para a parte agronômica, a gente vai ver depois um outro gráfico desse aqui mostrando mais alguns constituintes agronômicos. A gente substitui essa matéria seca aqui, por exemplo, por peso de 1.000 grãos, que é uma variável agronômica muito importante para nós, tá? Então, como que funciona aqui essa variação do processo de maturação, tá? Aqui no início, nós temos uma coisa chamada zigoto, tá? O zigoto, pessoal, é a célula que vai dar origem a um indivíduo e que ela é originária através do processo de fecundação, né, de polinização. Então, para a gente, para o ser humano, é a mesma coisa, né? Então, quando você tem a união lá do gameta feminino com o masculino, você forma o zigoto, que é uma célula que vai dar origem a um indivíduo, tá? E na planta é a mesma coisa. Então, você vai ter o pólen, o grão de pólen, que vai estar na estrutura masculina, seja ela na mesma flor, né, que são aí as plantas que são autógamas, né, que fazem autofecundação, por exemplo, a soja, né, que ela tem a parte reprodutiva na mesma flor, né, tanto masculina como feminina, tá? E você pode ter, por exemplo, as plantas que às vezes têm essa estrutura na mesma planta, né, mas separadas, então como no caso o milho, em que você tem a parte feminina mais abaixo na planta, que vai dar origem à espiga, né? E o pendão, que você tem a estrutura reprodutiva masculina, mas que fazem basicamente fecundações cruzadas, tá? Mas, independente da forma aí de fecundação da planta, ao ocorrer a polinização, ou seja, o grão de pólen, tá? Entrar lá na estrutura feminina, chegar no ovário e fecundar, né, o embrião, o óvulo que tem ali, dá-se origem ao zigoto, né, que é essa célula inicial originária aí do processo de fecundação e que vai dar origem à planta, ao indivíduo, tá? Então, a partir daqui, inicia-se o processo de maturação. Então, a gente vê que o processo de maturação, ele se inicia bem antes, né? Não é só aquela parte final lá que o grão tem que secar, que o grão tem que pegar a cor característica, que o grão tem que ficar mais pesado, não. Né? O processo de maturação, por definição, ele se inicia no momento da polinização, tá? Do óvulo que está lá dentro do ovário da estrutura feminina daquela planta, tá? Então, dá-se origem ao zigoto. Então, aqui começa a maturação, tá? Para cada planta, esse início de maturação, principalmente quando a gente fala das plantas aqui anuais, né? O que é isso? As plantas anuais, pessoal, são aquelas que fecham o seu ciclo dentro de um ano, né? No máximo. Né? Então, são as plantas principais cultivadas aqui para a gente, certo?
Então, a soja, o milho, o sorgo, o milheto, o arroz, o trigo, o girassol, o amendoim, todos eles são plantas anuais. Então, eles vão ter um ciclo curto em que ela vai ocorrer a polinização, vai ocorrer a maturação e depois secar e morrer, tá? Então, nessas plantas, quando que ocorre, quando que começa essa maturação? Se para todas é a polinização? Vai depender da cultura, né? Se a gente pega plantas igual o milho, que a gente fala que tem um crescimento determinado, acho que tem umas fotos ali mais à frente, consegue ver bem isso. Esse processo de maturação, ele vai se iniciar em torno ali dos 70 dias, que é quando ele floresce, né, ele libera o plendão e ocorre a polinização, tá? Se a gente pega uma soja, um feijão, que grande parte das cultivares hoje é de crescimento chamado indeterminado, a gente pode ter o início da maturação pouco antes dos 50 dias, né? Então, ou seja, é muito mais precoce, uma planta que fica aí 110, 112, 115 dias no campo, né? Então, ou seja, grande parte da vida dela, ela vai estar fazendo esse processo de maturação do grão, tá? Que é um processo muito importante. Então, beleza, ele inicia aqui no zigoto, tá? Nós vamos ter aqui, como o grão ainda não está formado, né, ele vai iniciar a sua formação, então é claro, né, ele tem vigor de germinação baixo, ele não tem tamanho, ele não tem matéria seca, tem apenas grande teor de água naquelas estruturas, né, porque a água é o principal condutor dos nutrientes, né, então os nutrientes se translocam pela planta, seja célula a célula, seja através do xilema, seja através do floema, né, com o auxílio da água, né? Então a água chega ali, ela traz os nutrientes, os componentes, os fotoassimilados ali para formar aquele grão, né? Então inicialmente só tem um alto teor de água e praticamente não tem estrutura física de matéria seca, de nada que vai caracterizar propriamente dito um grão, tá? Então rapidamente para todas as plantas aqui, basicamente, tá? Você vai ter um rápido crescimento em tamanho, ou seja, essa célula aqui, que vai começar a se multiplicar e dar origem às estruturas do grão, vai aumentar muito rápido, tá? Por quê? Vai se acumular muito rapidamente ali de forma inicial, tá? Os fotoassimilados, aqueles que estavam na folha, principalmente, que a planta produziu ali no início do seu ciclo, tá? E que agora ela vai disponibilizar para a formação do grão, porque ela entende que é o grão, depois de formado, que vai dar origem a uma nova planta, a uma nova espécie dela, né? Então ela tem que perpetuar isso. Então ela começa a retirar esses fotoassimilados das folhas, né? Também pode ser do caule, mas principalmente das folhas, para acumular aqui nessa célula, essa célula crescer, se desenvolver, tá? Então ela vai aumentar rapidamente de tamanho, certo? Enquanto que vigor, germinação e matéria seca são mais lentos, né? Principalmente o vigor e a germinação, porque a gente vai ver que eles estão ligados aqui à questão de acúmulo da matéria seca. Então, inicialmente, esse zigoto, essa célula, esse grão, ele está apenas crescendo, acumulando ali fotoassimilados, água, para depois transformar isso em matéria seca daquele grão, tá? Aí ele chega ao seu máximo tamanho, com esse máximo acúmulo, e aí sim ele começa, né, processos bioquímicos ali para conversão daqueles fotoassimilados nas estruturas físicas, tá? E nos componentes que ficarão acumulados naquele grão. Então ele começa a dar origem, por exemplo, ao embrião, tá? Ele vai começar a dar origem ao tecido de reserva, ele vai começar a dar origem ao tegumento, tá? Ele vai começar a dar origem aos tecidos, aos materiais de reserva ali, seja carboidratos, proteínas, lipídios e tudo mais, tá? E avança-se aí o processo de maturação, tá? Normalmente essa parte de definição das estruturas e acúmulo, né, de tecido de reserva, normalmente no campo a gente fala que é a parte do enchimento do grão, né? Então o grão ele está grande ali, né, até maior do que o seu tamanho final, a gente vai ver que esse tamanho ele diminui um pouquinho, tá? Mas ele ainda não está totalmente rígido, se a gente pegar nele, ele está mole ainda, né? Então, a partir desse momento que ele chegou no seu máximo tamanho, definiu essas estruturas, ele vai começar a acumular matéria seca, né? Ou seja, ele vai começar a definir ali onde vai ficar o estrutura de reserva, né? E o que vai ser essa estrutura de reserva, se é um grão que tem muito carboidrato, se é um grão que tem muita proteína, se é um grão que tem muito lipídio, né? Qual que é o seu principal aí, os seus principais constituintes, tá? E aí com isso, né, com essa parte de enchimento aí do grão propriamente dito,
Nós temos que ocorre um rápido aumento de matéria seca, tá? E um rápido aumento aí no vigor e germinação. Por quê? O vigor e a germinação, pessoal, ela anda junto com a matéria seca do grão. Então, quando o grão atinge o máxima quantidade de matéria seca, quer dizer que ele tem o máximo vigor ou germinação. Por quê? Essa matéria seca são as estruturas dele. Então, é embrião, o tecido de reserva, o tegumento. Tá? Então, quando eles estão totalmente formados, que está no seu máxima quantidade de matéria seca e num certo teor de água, que nós vamos ver, aquela semente ela tem o máximo potencial de vigor e germinação possível. Tá? A partir desse ponto, pode ser que ela diminua, né, e venha deteriorar ou venha perder essa capacidade. Né? A gente vai ver que isso pode ocorrer no campo, certo? Então, o máximo aqui, ó, a semente madura ou a chamada maturação fisiológica, tá? Ele ocorre aí quando a planta, né, quando a semente, ela se desliga da planta mãe, tá? Muitas das vezes a planta, ela até atinge um máximo, matéria seca, vigor, mas depois ela tende a diminuir um pouquinho porque ela perde um pouco de água, tá? Até mesmo o tamanho, né? O tamanho é muito influenciado aí pelo teor de água. A gente vê algumas sementes que a gente consegue ver bem isso, né? A soja, por exemplo, a gente consegue ver uma redução do tamanho bem acentuada nos grãos, o feijão também. O milho já não é tão observado, né? Ele já acumula desde o início muito mais constituintes de energia, e amido, né? E o seu teor de água sempre é um pouco inferior. Então, a redução de tamanho, conforme a perda desse teor de água no grão, conforme o avanço da maturação, é menor do que se comparado às leguminosas como a soja, como o feijão, certo? Então, a semente madura aqui, vai ser aquela que se desligou da planta mãe. Então, o local ali, o hilo, né, ou a região placental, né, tem várias definições para essa região, que estava ligada à planta mãe, que ela recebia água e nutrientes, ela se desliga. E aí se completou a maturação. Então, o grão chegou, a semente chegou na chamada maturação fisiológica, tá? Então, normalmente, ela vai ter aí a sua maior quantidade de matéria seca, né, o máximo que ela vai conseguir atingir, máximo vigor e germinação, porque ela tem essa máxima matéria seca, tá? Mínimos teores de deterioração, então não vai ter nada de deterioração, tá? O tamanho também vai ser o seu máximo em função daquela matéria seca, né? A gente vê que reduziu um pouquinho aqui, porque o teor de água ao longo desse processo cai bastante. Então, se no início aqui você tinha basicamente água, aqui no final ele vai ter sido reduzido bastante, porque tem que dar espaço, tem que dar origem aqui para a matéria seca e para as estruturas daquele grão, daquela semente, tá? Bom, mas então quanto de água, por exemplo, a gente vai ter aqui? Depende. É um teor de água que a gente consegue colher? Na maioria dos casos, não. Tá? Então, quando a planta, pessoal, ela entra aqui, a semente, ela está madura, fisiologicamente falando, que é quando ocorre esse processo aqui, ó, desligamento da planta mãe, na maioria dos casos, semente, ou uma soja, um milho e os outros culturas, tá? Ela ainda tem um teor de água alto, certo? Se a gente pega para a soja, ela vai ter nesse estágio aqui, por exemplo, em torno de 50 a 55% de teor de água. Se a gente pega o milho tem menos, 30, 35%. Como é que a gente colhe um grão dessa forma? Não tem como, né? A gente pode ter um problema posterior no seu armazenamento, no seu transporte, pode ter uma alta respiração onde ele ficar armazenado, ou você vai ter que ter um processo de secagem muito bom para reduzir lá as teores de água ideais, tá? E outra coisa é a planta, né? Por quê? A semente se desligou da planta mãe, não quer dizer que a planta secou e morreu. Ela não secou e morreu ainda, tá? Ela forneceu realmente muito mais nutrientes, água para aquele grão, tá? Ela parou já seu crescimento vegetativo, ela já começou a amadurecer, porque ela já forneceu nutrientes, mas ela ainda não secou. Então, a partir desse momento aqui, tá, a planta ela vai fazer o seu processo de senescência, né? Ou seja, a semente se desligou da planta mãe, ela sabe que, olha, eu formei aqui, né, o meu grão, a minha semente que vai dar origem a uma nova planta. Eu tenho que agora liberar ela para o solo e morrer, tá? Então a planta ela vai começar a secar, ela vai começar a produzir ácidos específicos, teores a mais de etileno para ocorrer
a senescência ali das suas estruturas vegetativas e ajudar com que esse grão perca água. Porque agora o grão aqui, pessoal, ele está à mercê da fatores atmosféricos, tá? Antes, quem controlava, né, basicamente aí as características do grão era a planta mãe. Agora vai ser os fatores atmosféricos. Então, quanto mais tempo esse grão, essa semente ficar aqui nessa planta após a maturação fisiológica, ele vai sofrer mais efeito da atmosfera, tá? Então, um dos principais dele é perder água, é continuar perdendo água, né, para entrar lá em equilíbrio com a atmosfera, tá? Perder água até que teor? Vai depender das condições, mas teoricamente até em torno ali do seu equilíbrio com a atmosfera, que seria aquela umidade ideal para colheita, né? Então, 14, 13, 15, 16%, tá? Só que essa perda de água, ela vai depender muito dessas condições. Então, se estiver chovendo bastante, né, vai ser complicado ela perder água, né? Ela vai ficar ali num sol muito forte, você pode ter uma perda de água excessiva, você pode ter quebra, tá? Aí esse grão, essa semente, ela vai começar a perder essas suas características aqui. Você pode ter um processo de respiração muito alto e ela começa a deteriorar, né? Então, por isso que é importante a parte lá da colheita que nós vamos ver, tá? Para conseguir, primeiro, definir essa etapa aqui e a partir disso ver o que será feito. Você vai esperar ela terminar naturalmente, vai utilizar um dessecante, né? Que tipo de crescimento essa planta é muito importante, né? O milho, por exemplo, o milho a gente normalmente deixa ele esperar terminar, principalmente se não estiver chovendo, é bom, né? Na safrinha aí, por exemplo. Então ele chegou aqui na sua maturidade fisiológica, você deixa aquele grão continuando, terminando de perder água, a planta vai secar por completo, você vai fazer a colheita. Agora, por exemplo, a soja, um feijão, é complicado. Crescimento indeterminado, a planta ela não seca de forma uniforme, né? A gente vai ver que o processo de secamento dessas plantas indeterminadas começa de baixo para cima na planta. Isso não atinge somente as folhas falando, mas também o grão. Então, por exemplo, a maturação numa planta indeterminada, um grão que está lá, o primeiro grão que foi formado na planta para o último, eles não estão na mesma estágio aqui de maturação. O primeiro vai terminar muito antes que o outro, né? Então, ou seja, aquele primeiro terminou, desligou da planta mãe, ele já está sofrendo ali interações da atmosfera. Então, se eu esperar demais para aquela planta secar por completo, eu vou perder grão, vagem vai abrir, porque é uma que a planta faz para poder liberar seus grãos, para dar origem a novas plantas, né? Então, você vai perder grão ali. Então, é importante se determinar de forma correta, né, evidenciar bastante o término aqui da maturação para que rapidamente se possa fazer algo com relação à colheita, tá? Para que você não perca grãos, e aí você vai perder produtividade, ou até mesmo a semente, ela não venha deteriorar, não venha perder vigor, não venha perder germinação, porque você não vai conseguir ter uma boa semente a ser produzida, tá? Então, esse processo de maturação até a sua finalização é uma das etapas mais sensíveis da planta, né? Principalmente com as condições atmosféricas, fitossanitárias, né? Quantidade de água no solo é muito importante. Vocês veem aqui, ó, tem um rápido aumento, por exemplo, em tamanho, em matéria seca. Como é que isso daqui ocorre? Como eu falei, transporte por água, né? Os nutrientes não chegam aqui sem água. Então, se você não tem água no solo, você não tem nutrientes chegando aqui, você tem redução do tamanho, redução da matéria seca, um grão menor, menos pesado, ou uma semente que tem menos matéria seca, ela provavelmente vai ter um menos poder germinativo e de vigor, certo? Então, de modo geral, pessoal, falando do grão, esse é o processo de maturação, né? Com algumas pequenas diferenças aí, conforme a gente está falando de cereais, conforme nós estamos falando de leguminosa, né? Eu deixei aqui mais à frente, tem uma definição dessas nomes aqui, eu deixei por escrito lá, né? Mas só para a gente fixar, então, o início, tá, da maturação é após a polinização, né? Então, junção do gameta masculino com o feminino, forma o zigoto, aquela célula inicial que vai dar origem à planta. E a finalização da maturação, quando o grão se desliga da planta mãe, ele terminou sua maturação, tá? Então, claro, disponibilidade de água durante esse processo inteiro aqui, principalmente o enchimento, mas durante o processo inteiro, é extremamente importante, tá? Para que ele ocorra de forma correta. Normalmente, a máxima qualidade daquele grão e daquela semente é na máxima matéria seca, né? Só que você ainda vai ter
um alto teor de água, né, nessa etapa, que é a finalização da maturação. Então, por isso que normalmente não tem como a gente colher, e aí se inicia a senescência da planta, né? Então, a planta agora vai começar a senescer, tá? E o teor de água, ele pode chegar a um ponto em que começa a oscilar de acordo com a umidade do ar, temperatura, né, as condições atmosféricas, que é quando aquele grão ele está à deriva aí, ele já não está mais conectado à planta-mãe, então ele fica à mercê das condições atmosféricas, tá? Bom, tem... Só voltar um pouquinho no gráfico aí. Tá. É isso mesmo, pessoal. Esse gráfico aí, ele é muito importante também para ilustrar tudo isso, né? Ele concentra aí todas essas principais características, né, que a gente tem nesse processo todo, né, de formação do grão da semente. E aí ele fornece para a gente todas essas características, né, como foi bem destacado aí pelo Fernando. E é importante a gente conhecer todas essas variações, né, todo esse comportamento de cada uma dessas características, né. E pensando, né, mas por que nós estamos falando disso agora? Né? Porque isso tudo vai influenciar depois lá na frente, né? Então, dali para frente, lá, colheita e pós-colheita, né? Então, às vezes, processos que ocorrem aí nessa etapa vão ter influência lá na frente nos outros processos. Então, daí a importância da gente entender assim, bem como que ocorre, né, quais são essas ligações que existem, né, em todas essas características fisiológicas e físicas, né, também, teor de água, tamanho, são características físicas, e a parte fisiológica também, que daí para frente vai continuar tendo aplicação para a gente. Né? Então, assim, muito destacar bastante esse gráfico mesmo, como o próprio Fernando já destacou, né? Então, ele tem toda fornece para a gente todo esse leque, né, esse espectro aí de informações, né, sobre esse processo. Ok. Obrigado, professor. Aqui, pessoal, é um outro gráfico um pouco semelhante ao anterior, mas que a gente traz alguns componentes diferentes aqui, só para a gente ilustrar bem como que ocorre, né, de forma fisiológica e física aqui, em algumas características mais do campo, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos aqui, ó, a porcentagem aqui desses componentes, né, igual é o outro, né? Então, quando ele está em sua maior porcentagem, 100% ali ou menos, né, seja de teor de água, germinação ou demais componentes, tá? E aqui dias após a maturação, né, a floração, desculpa. Tá? Então, lá era a maturação, aqui representa a floração, que é esse processo, né? Então, início aqui da maturação, da floração, né, que seria quando ocorre a polinização, até lá a sua finalização. Então, aqui é um gráfico bem semelhante, só que a gente tem as diferenças aqui, então, que a gente colocou, por exemplo, a germinação e o vigor, né? Então, aquela mesma curva de influência, né, em que eles são baixos aqui no início, porque a gente não tem matéria seca, né, e depois você tem o pico deles aqui quase no momento de finalização da maturação, que a gente tem o pico total de matéria seca que pode estar ali no grão ou naquela semente, tá? A matéria seca aqui está representada agora por peso de 1.000 sementes ou de 1.000 grãos, tá? Por que isso? É uma característica agronômica muito importante. Então, no momento, às vezes, de se determinar uma produtividade, né, ou determinar, por exemplo, quantas sementes eu preciso por hectare, muitas das vezes você tem lá o PMS, peso de 1.000 sementes, né, porque aí você consegue determinar quantas sementes eu preciso ter por hectare conforme a população esperada e conforme, claro, o grau de germinação, tá? Então, a gente pode, né, transformar aquela matéria seca lá em peso de 1.000 sementes ou de grãos, que fica aí uma variável bastante interessante agronomicamente falando, tá? E aqui, né, de forma um pouco mais para o campo, né, para o dia a dia, de mais grosseira, que seria aqui umidade, né, o teor de umidade, a gente está falando lá em teor de água, né, que seria o mais tecnicamente correto a se falar, como o professor bem disse, mas aqui só representando como umidade mesmo lá, tá? O decréscimo dela, né, de modo geral, conforme aí o avanço da maturação, porque o grão passa a investir aí em matéria seca. Lembrando, né, bom destacar que no final da maturação fisiológica, aqui, ó, tá, em que o grão ele se desligou da planta mãe, tá, não quer dizer que o teor de umidade, né, o teor de água ou a umidade,
ela ainda é a ideal para colheita, tá? Na maior ponto dos casos não é, a gente ainda precisa de um tempo aqui para aquela semente atingir aquele teor de água ideal. Nós vamos ver como que isso pode ser feito de forma natural, mesmo esperando se essa semente chegar nesse teor de água, ou antecipando isso através da chamada dessecação química. Fernando, também só por curiosidade, por que tem esse sobe e desce aí no teor de água, mais no final aí? Por que isso ocorre? Aqui no final? Isso, esse Tá. Tá. É porque nesse final aqui, nesse gráfico, professor, ele está representando que, no caso desse grão aqui, ou dessa semente, ele já se desligou, vamos dizer assim, da planta-mãe, né? Então, agora ele tem uma influência muito grande das condições atmosféricas. Então, muitas das vezes, o grão ele pode estar, por exemplo, perdendo água, aí devido à condição atmosférica, ele pode ganhar água, depois ele pode voltar a perder água, ganhar água. Isso é até uma questão muito importante para a semente. Para a produção de semente, isso aqui não pode acontecer, porque o grão, ao ficar ganhando e perdendo água, ele pode aumentar a sua porcentagem de quebra, por exemplo, ressecar o embrião. Se a gente pega, às vezes, uma semente de soja, quando ela está colhida, vocês vão ver que o lado oposto, você tem um hilo, né? Eu acho que eu não tenho uma foto aqui, deixa eu ver se eu tenho uma foto para não ficar falando aqui, depois eu volto lá. Aqui, ó, você tem uma semente dessa daqui. Atrás dela, pessoal, normalmente é onde está o embrião, esse aqui é o hilo. Então é na onde, se ocorrer aquele processo ali de secar, ganhar água, secar e ganhar água quando a planta está no campo, ele vai enrugar, né? Porque vai acontecer uma quebra ali por conta de expansão, né? Que é mesmo que acontece, dando um exemplo aqui, com concreto, por exemplo, né? A gente tem uma parede, alguma coisa, o processo de secar e ganhar água, ele pode vir rachar. Acontece um parecido com a semente, com o grão. E isso faz com que, para a semente, ela perca um pouco do vigor e da germinação, porque isso debilita o embrião, né? Então, naquele gráfico ali, ele está demonstrando isso, né? Esses processos de variação aqui da umidade, né, que tem em função da variação da atmosfera. Tá? Não sei se eu respondi, professor. Não, é isso mesmo. E está relacionado, então, com o processo de distorção e absorção, né, que a gente Isso, viu, então, com perda de água, então, está relacionado com isso, né, aí pode ser a absorção ou pode ser a absorção, com B, né, o que é essa absorção? Chuva, né, então é água, né, a fase líquida diretamente em contato lá com o grão, com a vagem, com a espiga, então, né, por isso que às vezes ocorre essa oscilação aí é rápida, né, é diferente, por exemplo, no produto da colheita, está lá no silo, no armazenado, do que lá é só a absorção, a nutrição, e a absorção vem da umidade relativa do ar, né, do vapor da água, e aí não, aí pode vir diretamente da chuva, né, da água na fase líquida. Então, isso mesmo que ocorre, essas variações aí em função das condições climáticas, né, atmosféricas. Né? Então, isso tem a sua situação. Ok. Beleza. Aqui é um outro gráfico que representa bem aquelas variações também, pessoal, mas mais resumido, tá? Aqui é a mesma coisa, porcentagem máxima aqui em função do tempo, tá? Que é o que a gente estava observando anteriormente. Aqui só destacando a questão aqui da germinação, né? Então, maturidade fisiológica, né? Então, ou seja, nesse momento aqui, né? Naquele máximo germinação ou vigor, que é quando se destaca da planta, mas tem a máxima maturidade fisiológica, né? Ele terminou fisiologicamente ali a maturidade do grão, certo? Mas como a gente comentou, a questão de umidade aqui, ela ainda é um pouco alta, né? Então ela tem que cair um pouquinho aqui em função do tempo ainda, para chegar naquelas umidades aqui ideais de colheita de 14, 16%, dependendo do grão que a gente está falando, né? Nessa etapa aqui de maturidade fisiológica, pode variar aí a soja, como eu comentei, 50, 55 milho, às vezes até menos de 40 ele chega aqui, dependendo das condições atmosféricas, né? A gente precisa que isso reduza um pouquinho aí ainda para a gente poder colher de forma segura aquele produto, né? E aí a gente pode colher de formas manuais, de formas mecânicas, né? Semi-mecânica, a gente vai ver depois os tipos de colheita, como que cada um influencia, qual etapa de cada uma, quais os cuidados, né, que a gente tem que colher, principalmente em função dessa umidade aqui, para a gente não promover uma deterioração ou uma quebra daquele grão, daquela semente. Tá?
Bom, e aí a maturação, então, pessoal, ela é um estágio de desenvolvimento da planta, né? O que que são os estágios de desenvolvimento? São esses processos, essas fases aqui que a planta passa, né? Cada planta tem um estágio definido, né? Algum autor aí, tem alguns autores que definiram para várias, mas você tem as clássicas aí. Então, você tem aqui, por exemplo, uma para soja, né? Então, para a maioria das culturas, você tem as fases do vegetativo, que é só crescimento vegetativo, e depois você tem a fase reprodutiva, tá? Que é a fase em que você tem crescimento de grão, né? Ou seja, maturação. Então, a fase reprodutiva das culturas representa bem o processo, por exemplo, de maturação. Só que no caso aqui, por exemplo, de uma soja, de um feijão, ela não está só ocorrendo o crescimento do grão, né? Você tem ainda crescimento vegetativo, que é uma planta indeterminada, né? Não é igual o milho, que ele cresce vegetativamente e depois, quando ele poliniza, ele já não cresce mais. Aí ele só vai investir aqui no grão, né? São dinâmicas diferentes, tá? Aqui está mostrando, né, para a soja, em que processo normalmente ocorre, né, o crescimento aqui e a fecundação daquele grão, tá? Então, normalmente no estágio que a gente fala R5, tá? Então, a soja entra em R1, que é a floração, tá? Indeterminada. Essa flor, ela vai crescer, sair de botão, né? Crescer, se desenvolver, formar suas estruturas, e aqui, por fim, de R4 a R5, vai ocorrer a fecundação. E aí se inicia a maturação dos grãos, tá? Lembrando que para a soja não é a planta inteira, né? Falando aqui do primeiro grão a se iniciar isso, né? Então é de vagem a vagem que isso vai ocorrer, porque a gente tem lançamentos ali indeterminados, tá? E aí para a soja, né, essa etapa ela é dividida aqui, de R0 até R5.1, que caracteriza bem esse processo aqui, ó, tá? Ou do anterior também, mas que ele acompanha esse processo aqui, tá? De aumento em tamanho do grão, né? Depois esse grão ou essa semente, né, ela vai começar a ficar mais rígida, menos flácida, acúmulo de matéria seca, né, até que ele chega à parte de maturação final, em que ele tem ali seu tamanho, máximo acúmulo de matéria seca, e ele desliga aqui, né, o hilo ali se desliga da planta-mãe, né, que vai ocorrer aqui nas fases aqui R6, né, em que já se desliga da planta-mãe, e que aí você pode, né, efetuar, depois de um tempo, né, com ela perder essa umidade, efetuar a colheita ou fazer a chamada dessecação, tá? E aí essa dinâmica de crescimento, eu estou mostrando para a soja, mas aí para cada cultura ela vai ser diferente, tá? Apenas o processo de maturação aqui que vai ocorrer semelhante conforme aqueles processos que nós vimos, tá? Mas só para deixar claro que o processo de maturação do grão, pessoal, ele é um estágio de desenvolvimento da planta, no caso aqui mostrado pela soja, mas para qualquer outra cultura também, tá? Então aqui, ó, como a gente comentou, nós podemos ter, por exemplo, plantas, né, que a gente tem um crescimento indeterminado, e isso é um problema para a colheita. Então, por exemplo, plantas de crescimento indeterminado ou não, o que diferencia o processo de maturação e utilização dos dessecantes. Então, aqui ó, é um exemplo para a cultura do feijão, né? Então, nós podemos ver que, olha aqui a planta, aqui ela já estava num processo de senescência, então já tinha cessado ali a maior parte do seu processo de maturação. Mas nem todos os grãos aqui estão maduros ainda. Vocês podem ver que tem partes acima da planta verde. Essa parte verde aqui ainda, você provavelmente tem grão aqui ainda em processo de maturação, tá? Por quê? É uma planta de crescimento indeterminado. Então, ela se desenvolve, né, com de baixo para cima, as vagens são formadas de baixo para cima, elas iniciam o processo de maturação de baixo para cima e ela seca a planta também, quando finaliza o processo ali, de baixo para cima, tá? E aí, o que que isso difere para nós? Bom, se a gente for esperar toda essa planta ficar desse jeito aqui, ó, essa figura direita mais abaixo, tá? Quando ela inicia esse processo aqui de maturação, ela vai demorar em torno aí ainda de até 20 dias para secar assim ao ar livre. Agora imagina esse grão aqui de baixo, ó, que já maturou, né? Ele vai ficar ainda 20 dias aqui esperando lá de cima finalizar seu processo e secar a planta senescer para me poder colher, porque eu não consigo colher ela desse jeito aqui verde, tá? Imagina o que não vai acontecer com esse grão aqui embaixo, né? Ele vai o quê, ó? Começar a sofrer muita interferência da atmosfera, né? Então, como o professor bem destacou, ele pode
absorver água, ou até mesmo perder água para a atmosfera, ou ele pode sofrer ataque de pragas, né, percevejos ou outras pragas que vão ajudar na deterioração. Ele pode deteriorar por ataque de fungos, né, excesso de umidade e tudo mais. E o próprio processo respiratório do grão deteriora. Ele vai estar ali dentro de uma vagem, calor, às vezes umidade por conta de chuvas, tá? Pode promover ali a deterioração pelo processo respiratório dos grãos, tá? Então, ou seja, para algumas plantas, falando-se aí em questões de você ter o máximo potencial daquela semente, falando-se de vigor ou germinação, ou o máximo potencial do grão, falando-se em peso, em quantidade, qualidade, a gente tem que promover uma dessecação artificial aqui, senão a gente não consegue colher. Tá? Se a gente colher ela desse jeito aqui, o que, que vai ter? Você vai ter grão ainda com alta umidade, tá? A maioria deles aqui com alta umidade. Você vai ter folha que vai atrapalhar, você vai ter resíduo que vai atrapalhar, pode embuchar na colhedora, isso aqui vai junto com o grão, tá? Pode ter quebra, então é um problema. Né? Então a gente tem que promover a dessecação. E outra, se ela faz a dessecação natural também, né, uma coisa que eu não falei, você vai ter um grau de teor de água nos grãos bastante contrastante. Você vai ter um grão lá embaixo que vai estar muito seco, você vai ter um grão lá em cima que está muito úmido ainda. Ele fica muito desuniforme, tá? Aquele grão lá embaixo, qual que é o perigo dele? A vagem pode até abrir, né? O feijão é mais comum ainda do que a soja, né? A vagem abre facilmente e o grão vai para o chão, né? Ou até mesmo ele pode ficar muito sensível, né? Então qualquer impacto quebrar o grão, por exemplo, isso é ruim, né? Lá na classificação dos grãos lá, a gente tem lá nas avarias que observam, por exemplo, quantidade de grãos quebrados, bandinhos e etc. Aqui um exemplo de outro feijão, tá? Esse aqui não falei, né? Mas é um feijão comum, né? Vou fazer os lugares, o carioca que a gente consome aí. Esse aqui é o chamado feijão azuki, tá? É um feijão bem vermelhinho, pequenininho, com o hilo bem branco, tá? Ele é mais cultivado na agricultura familiar, né? Aqui é só para exemplificar, mostrar, pessoal, que a questão de crescimento indeterminado dele é ainda pior do que esse aqui, né? Esse aqui você vê, você olha ele de modo geral assim, você fala, nossa, ele tá, né? Entrou ali realmente na finalização, né? E tudo mais. Agora olha esse aqui, né? Você olha assim, você fala, tem umas plantas meio amarelas e tal, mas não é muito definido, né? Ele é mais indeterminado ainda. E se você pega uma planta, ó, você pode observar aqui, ó. Não sei se na imagem está tão claro, mas, por exemplo, você tem aqui vagens ainda verdes e você tem vagens aqui embaixo, ó, já maduras. Né? A gente teve até uma experiência com ele, que a gente também ficou nessa dúvida e não sabia se colhia, se dessecava. Quando a gente foi colher ele, tinha muito grão já no chão. E tinha essas vagens aqui de baixo já estava extremamente seca. Né? Então, um feijão com crescimento muito mais indeterminado. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado aí quanto ao processo de maturação, que vai ser mais discrepante ainda dependendo da localização que esse grão está na planta. Aqui é uma cultura do trigo, tá? Já o trigo ele tem uma maturação uniforme, tá? Que eu não tinha uma foto dele, infelizmente, antes de maturar, ou de senescer, desculpa, né? Mas o crescimento dele é determinado. Então, os grãos na panícula ali, eles seguem, né, ocorrem todos juntos, apesar de ir de baixo para cima na panícula, né? Mas é um processo com espaço de tempo mais curto, né? Então, você não tem esse problema aí de senescência, de maturação dos grãos na planta, né? Aqui só mostrando, foi também feita a dessecação artificial nele para adiantar o ciclo, a gente vai ver que isso pode ser importante, mas só para mostrar que aí já é uma planta mais uniforme, né? Nesse caso aqui, vocês podem só ver que tem umas manchas aqui, é porque tinha feito um trabalho com dessecantes, né? Então teve uma diferença indicativa, mas só para exemplificar, tá? Que ao lado tem um sorgo, a mesma coisa para ele, tá? O sorgo aqui também tem uma maturação mais uniforme, né, na panícula aqui dos grãos. Aqui o milho, tá? Mesma coisa, né, para os cereais aí, para o trigo, para o sorgo aqui, uma maturação mais uniforme, né? Então, é claro, todos os grãos aqui da espiga são formados ao mesmo tempo? Não, né? Ele vem aqui da base até o final aqui da espiga, né? Só que essa diferença aqui em espaço de tempo é pequena, né? Então, basicamente,
os grãos aqui na espiga, de modo geral, o processo de maturação deles é bem mais uniforme. Depois a planta também seca bastante de forma mais uniforme, mais rápida. Então você pode dispensar a dessecação química, né? Esses slides aqui é só mostrar o seguinte, pessoal, em alguns casos você não tem como dispensar a dessecação química, em alguns casos você tem, como o milho aqui e alguns outros cereais. Só que a gente vai ver que ela tem uns outros benefícios, não só na questão de uniformizar a maturação, a senescência da planta, tá? Ela pode também ter outros benefícios e também nem tantos benefícios assim, por conta da qualidade do grão, tá? Bom, então a maturação dos grãos, pessoal, ela pode ser determinada, né? A gente viu fisiologicamente falando, né? Com base naqueles parâmetros de umidade, matéria seca e tudo mais, a gente consegue determinar desligamento da planta-mãe. Mas a gente pode ter uma coisa mais visual, né? Então, por exemplo, ser caracterizada por características fenotípicas da planta e do grão, né? Então, por exemplo, coloração, senescência, matéria seca, teor de água dos grãos, ciclo médio, né? Então, se você tem um ciclo médio da cultura já, você também consegue estipular, olha, mais ou menos, né, há tantos dias ali, ela vai ter ali finalizado o seu processo de maturação, o seu ciclo, né? Então, aqui exemplifica bem isso aqui, ó, uma vagem de soja, né? Então, aqui uma vagem de soja bem verdinha, essa primeira aqui, pessoal, ó, é maturidade fisiológica. Ela terminou a sua maturação, olha como que ela tá. Então, o grão aqui dentro ainda tem alto teor de água, mas ele já está com o seu máximo de matéria seca e tudo mais. Então, daqui para frente, né, ela vai ocorrer a perda de água, né, como a gente viu lá, e o processo de senescência das estruturas, ganho de coloração, né? Então, ganhar a coloração característica da cultura, do grão ali. Então, a gente consegue visualizar isso de várias formas nas culturas, tá? Até a parte aqui, ó, de senescência da planta, a gente também consegue identificar que, olha, aquela planta, ela finalizou o seu processo de maturação do grão, tá? Então, por exemplo, nós podemos ter aqui, ó, uma camada negra, a gente vai ter umas fotos ali mais à frente, tá? Uma camada negra que forma na semente, naquela região do hilo ali, ou placental, né, que fica ligada à planta-mãe. Então, por exemplo, no milho, no sorgo é muito característico, você consegue ver ali onde a semente estava ligada na planta-mãe, quando ela se desliga, ocorre o processo de cicatrização, forma-se essa camada mais escurecida. Então, você consegue identificar que ocorreu maturidade fisiológica ali daquele grão, tá? Para cereais de semente muito pequena, então o arroz, o trigo, por exemplo, é complicado você ver essa cicatrização, não aparece tanto, mas você consegue visualizar a mudança de coloração. Então você vai ter ali sementes, grãos mais esverdeados, mais brancos, eles vão mudar para sua coloração mais característica. Você consegue visualizar também que ocorreu a maturação, tá? Cor do hilo, né? A soja é bem característica, então o hilo, ele tem a coloração do mesmo cor que a semente, tá? Que ela tem cor mais amarelada. Quando ele se desliga da planta mãe, ele também escurece um pouquinho nas bordas, a gente vai ver. Então isso também mostra para a gente que ocorreu maturidade. A ausência de sementes verdes, né, na soja, é hoje um dos, se a gente pega lá na classificação, né, das avarias que a gente tem, grãos esverdeados é um dos mais problemas na soja, né, por conta do processo de dessecação, né, ser indeterminado, então não tem como, né. Você vai colher soja com grão verde, mas você tem que ter o mínimo possível desses grãos verdes. Uma das coisas é você esperar ele maturar, né, então você vai ter ali poucos grãos verdes presentes, então você já tem a noção ali de que aquela planta ela terminou seu processo de maturação. Onde que vão estar os grãos verdes normalmente na soja? Na parte mais aérea, na parte mais de cima, que é na onde ela demora mais para finalizar esse processo. Cor das vagens, né, como a gente bem mostrou aqui, a gente consegue, da palha da espiga, por exemplo, a gente consegue visualizar, né? E secamento das folhas e quedas, que aí a gente já teria num processo, né, que já finalizou a maturação, a planta já está senescendo, né, mas a gente também consegue saber que, olha, então, né, já finalizou esse processo aí, eu já posso dar um jeito de colher, dessecar a minha cultura, tá? Então, aqui exemplificando, ó, pessoal, para a cultura do milho, nós temos duas características. Essa primeira do lado esquerdo aqui é a chamada linha do leite, tá? Então, o que que é isso? O grão do milho, pessoal, ele matura aqui, ó, essa parte mais alta aqui, mais longe, tá, do local de inserção da planta mãe até esse local, né?
Então, essa linha, ela caracteriza bem o local aqui onde você já teve perda do teor de água, você já tem um acúmulo de matéria seca alto. E aqui, ó, onde você tem um local no grão mais flácido, que você tem mais água, né, que você ainda tem menos acúmulo de matéria seca. Então, essa linha, olha aqui, o tanto que é legal, ela vai diminuindo, ó. Então, essa área branca aqui, ela vai diminuindo. Até chegar aqui, né, mais próximo à borda ainda fica, porque você tem um embrião ali, você tem maior acúmulo de amido, tá? Mas ela basicamente some, né? Ela fica um pedaço bem pequeno. Então, quer dizer que o grão, ele termina a sua maturação e aqui, ó, onde ela está ligada à planta mãe, ele vai escurecer, tá? Então, ele fica dessa forma aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que esse grão, ele maturou. A soja, tá? Aqui, ó, mesma vagem, né, na planta, demonstrando o processo bem característico de maturação. Claro que não está o completo aqui, tá? Mas a gente consegue ver, ó, um grão bem grande verde, ou seja, se você pegar a textura dele, ele está bem mole, bem flácido, tá? E aqui, ó, conforme o processo de maturação, né, ele avança, você tem redução do teor de água, acúmulo de matéria seca, acúmulo dos componentes químicos, bioquímicos aí da semente, até chegar numa semente aqui madura, tá? Em que ela tá rígida, tem teor de água baixo, tá? Não tem grãos mais esverdeados e que o hilo dela, tá? Ali não dá para ver, mas o hilo dela, ela tem esse escurecimento aqui nas bordas, quer dizer que ela se desligou da planta mãe, tá? Evitando aqui, ó, um exemplo aqui do lado, né, grãos, vagens muito esverdeadas, tá? Aqui mostrando, né, um processo de senescência das culturas, que a gente também pode já, né, evidenciar que o processo de maturação já foi finalizado, no caso aqui para a cultura da soja, né, aqui no caso para a cultura do milho, que a gente já tinha observado, né, aqui um grão de soja já que está totalmente maduro, né, inclusive a planta já seneceu, já secou, então também já perdeu grande parte daquele teor de água, um grão ponto aí para colheita, tá? Bom, então o teor, né, de água na colheita dos grãos, não sei se até alguém vai falar depois disso, mas só para exemplificar um pouco aqui, ele é um dos parâmetros muito importante, né, principalmente para a questão de colheita, depois transporte, armazenamentos e demais processos de beneficiamento dos grãos, né? Então, hoje, né, pela recomendação aí, pela normativa, né, então soja, milho, feijão ali, sorgo, 14%, né, para não se gerar desconto, né? Menos que isso, quem está perdendo, vamos dizer, é o produtor, né? Porque como a gente bem fez a atividade lá do professor, menor o teor de água, menos peso tem o grão, né? E o grão é vendido por peso, certo? E acima de 14% aí as empresas, né, elas podem gerar um desconto de quebra, né, uma porcentagem de quebra em função que elas não estão comprando água, né? Claro que aspectos da questão do armazenamento, como foi bem demonstrado aí pelo professor, o 14% não é muito ideal, né, para armazenar, principalmente uma soja, né, um milho, 13 ali, talvez, né, então ainda às vezes tem que ter um secamento, né, e tudo mais, mas só falando da normativa aqui, tá? Então nessas teores de umidades aqui, você não tem desconto, né, você tem menores riscos de deterioração, então que o professor mostrou na aula passada, a questão dos equilíbrios higroscópicos lá e tudo mais, que a gente vai ter, né, e também crescimento de fungos e respiração, que no equilíbrio higroscópico de água daquela semente, daquele grão, é na onde você tem a menor atividade de água, né? E aí você tem menos água disponível para o processo respiratório e para o crescimento bacteriano ou de fungos também, né? De micro-organismos. Então, por isso você tem um menor risco de deterioração, menor risco de quebra mecânica, né? Você tem uma semente muito seca, você tem perigo de quebras mecânicas muito mais acentuados, e claro, você vai ter o peso ideal, né? Porque você não vai ter desconto e você tem um peso máximo ali, não está muito seco também para você reduzir o peso daquela semente, tá? Bom, aqui é um exemplo, tá? Peguei de alguns artigos aí. Então tem aqui, estimativa da população final de plancas, aqui tem algumas outras características, mas a gente vai focar em umas, né? Mas população final de plancas, número de espiga por hectare, produtividade de grãos e produtividade potencial de grão de milho, em função aí do teor de água nos grãos da colheita devido ao maior tempo de permanência da cultura a campo. Então, secagem natural, né? Aí que fez as regressões e tudo mais,
tomando como referência o teor de água de 28,9%, né? Então, o que foi feito, né? O grão de milho lá, o milho finalizou a maturação, observada pelas características, eles foram lá e colheram a parcela, né? Então, como se fosse o dia zero, vamos dizer assim. E aí eles pegou o teor de água que tinha lá, foi 28,9, né? E eles foi deixando aquele grão, né, no campo para finalizar o processo ali, até atingir em torno ali dos 13% de umidade. E aí eles foram fazendo avaliações com diversos teores de água, né? E foram observar, se a gente pega aqui aspectos, né, produtivos, né, então número de espigas, produtividade de grão, produtividade potencial, né, qual foi a influência do teor de água aí na questão produtiva dos grãos. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode ver, né, só pelos valores, claro, é que reduziu o teor de água, né, ou seja, o planta ficou mais tempo esperando para ser colhida, reduziu a produtividade, né? Então, por quê? Primeira coisa, como a gente falou, produtividades aqui em quilos, né, por hectare. Uai, a gente tem aqui 28%, né, 29% de água nos grãos. Então, ou seja, né, a gente vai ter ali uma das maiores, né, quanto maior o teor, que é uma das maiores produtividades, né, com grãos mais pesados na maior parte, né. E a tendência de reduzir, né, essa quantidade produzida, conforme a redução do teor de água, porque a gente tem redução do peso, tá? Mas também pode ser, né, isso aqui não ficou claro no trabalho, né, por questões de perda do grão, por deterioração ou algo do tipo, porque ele ficou muito tempo ali, né? Então, ele ficou muito tempo no campo, sofreu muita influência da atmosfera, pode ter ocorrido deterioração por respiração, pode ter ocorrido perda por ataque de pragas, queda de grãos da espiga, né? Então pode ter tido outros fatores, tá? Mas é só interessante para ver que o teor de água ele tem uma influência tanto direta no peso, né, mas também indireta por conta desses processos de deterioração, respiração e também crescimento ou ataque de micro-organismos, o que pode influenciar bastante na produção, tá? Aqui é uma análise de correlação entre as perdas e o teor de umidade durante a colheita, né? No caso aqui da soja, certo? Então foi visto aí várias teores de umidade. Então esse aqui exemplifica bem, é melhor do que esse daqui, a questão de perda. Então olha aqui, ó, quando a gente teve a soja colhida aqui com 12, 13, né, 14%, a gente tinha um percentual de perda, sempre tem, né? Agora, olha aqui, conforme se aumenta o teor de água na colheita, a porcentagem de perda ela tem um aumento, né? O caso aqui é uma análise de correlação, então aumenta a umidade, teor de água nos grãos, aumenta as perdas, né? No caso aqui, se a gente for olhar em valores, parece pequeno, né? Mas às vezes a gente passa isso para, né, como o professor bem comentou, para milhares de toneladas de grãos, será que esse 1% aqui, ele não vai ser, né, não vai ter uma diferença? Provavelmente, né? Então, por que isso daqui? Né, provavelmente por processos aí de deterioração, micro-organismos e tal, que durante o processo de colheita, beneficiamento, não sei até que ponto foi feito isso aqui que não foi determinado, ocorreu perdas dos grãos por conta desse excesso de umidade, tá? Bom, e aí por isso, pessoal, que para esse grão ele não ficar tempo demais após a maturação fisiológica, ele não ficar tempo demais à mercê das condições atmosféricas e ocorrer essas perdas, você pode fazer a utilização de dessecantes químicos em determinadas culturas, né? Tem algumas críticas também ao dessecante químico que ele pode também reduzir produção, né, se aplicado na época errada e tudo mais, mas a gente não vai entrar nisso daqui, mas ele também pode, tá? Ele não é as mil maravilhas, né? Tanto que em culturas que tem uma maturação mais uniforme, igual o milho, muita gente praticamente não utiliza, né? Não tem interessante, até porque é uma cultura alta também, você tem que fazer, né, via aéreo e tudo mais, tem outras complicações, tá? Mas culturas da soja e do feijão, por exemplo, né, tem gente que aplica no sorgo também, aí é uma utilização bastante grande desses dessecantes. E qual a função deles, né? Então, por exemplo, você pode acelerar até mesmo o processo de maturação, porque se aplica numa cultura igual a soja, que é indeterminada, você tem grão que já maturou, né? Porque você vai aplicar esse dessecante lá em R7, por exemplo. Então,
Então, praticamente, grande parte dos grãos já maturou, mas você tem grão ainda em processo de maturação. Como a planta, com o dessecante, ela começa a dessecar, a senescer, então ela acelera o processo de maturação do grão, porque ela tem que finalizar aquele grão na cabeça dela, né? Mesmo que seja um grão menor, tudo mais, ela tem que finalizar para ele tentar gerar uma outra planta. Então você pode acelerar esse processo, tá? Pode minimizar a ocorrência de plantas daninhas, a gente não vai andar em detalhes aqui, mas é porque as plantas daninhas que tem ali, né? Você vai jogar um dessecante, ela vai morrer, né? Uniformizar o processo de maturação, esse é muito importante, né? Então você tem, dentro de uma planta de crescimento determinado, aqueles vários estágios, grãos em vários estágios de maturação, então você tem que tentar uniformizar aquilo para ficar melhor para a colheita. Você ter já quase todos no máximo quantidade de matéria seca e num teor de água, que é o principal, mais equilibrado ao longo da planta. Né? Então isso é uma importância. Reduzir a deterioração da semente, porque o tempo que ela vai ficar lá após a maturação. Quanto mais tempo ela ficar, normalmente, maior a deterioração, por N fatores. Então, reduzir essa deterioração. Menor exposição a patógenos, né? Vai ficar menos tempo no campo, vai ficar menos tempo exposto a patógenos do campo, né? A gente pode ter patógenos também no armazenamento, mas falando do campo aqui. Reduzir o nível de impureza, porque você vai dessecar a planta, então vai cair folha, vai cair pecíolo, né? O algodão, é muito interessante isso, né? O algodão mesmo, apesar de não ser diretamente um grão aqui, a pluma dele ser o mais interessante, mas se você não faz esse processo aqui, você tem um produto muito sujo, é muito ruim, né? Mas também vale para soja, também para o feijão, tá? E eliminar partes verdes, né, que ainda vão dificultar a colheita. Então, essas aqui são as principais aí usos, né, por que a gente utiliza os dessecantes químicos, tá? Aqui só para exemplificar, né, passar, o secante químico nada mais é que um herbicida, tá, pessoal? Um herbicida não seletivo para aquela cultura, ou seja, que dependendo do modo de ação dele ali, ele vai, né, acelerar ali, vai degradar e vir levar à morte daquela planta, tá? Então, a gente tem hoje esses aqui como principais utilizados, né, glifosato, paraquat, tiquat, glufosinato e amônio, tem diversos outros, tá? Aqui o paraquat destacando, só para título de conhecimento, ele não pode ser mais utilizado no Brasil, tá? O Ministério da Agricultura, a Anvisa, proibiu, você só pode utilizar os estoques que tem até certas datas lá, mas não pode produzir, não pode utilizar mais ele. E, né, ele era o mais utilizado na cultura da soja, tá? Porque ele é rápido, né, a dessecação dele é rápido. Então, hoje o pessoal vai ter que buscar outros aí, né, para substituí-lo, tá? Culturas que utilizam essa técnica, né, mais comum, então a soja utiliza a principal, o sorgo, o feijão, o trigo, o algodão, né, então as que mais utilizam essa técnica para se ter esses benefícios aqui, tá? E aí a incorreta, né, se eu aplicar, fazer essa dessecação de forma incorreta, o que eu posso ter de problema, né? Eu posso ter, por exemplo, ocorrência de excesso de perda de teor de água, né? Então, se eu aplicar aquele secante numa época incorreta, por exemplo, no feijão lá, que o feijão ele já terminou o processo de maturação, mas eu não me atentei a isso, eu não consegui identificar. E a planta começou ali a senescer, e de repente, mais uns dias à frente que eu falo, nossa, a planta já está senescendo, quer dizer que a maioria dos grãos ali já maturou tem um tempo, né? Eu tenho que dessecar, eu vou e desseco. Aí o que vai acontecer? Provavelmente aquele grão de baixo ali, ele vai perder muita água, porque ele já secou muito. Aí você ainda desseca, ele vai ficar uma semana ali, né, ocorrendo esse processo de senescência, então o grão vai ficar muito grebatiço, com muito teor de água reduzido, tá, em comparação a outros. Então pode ser um problema, tá? Abertura precoce de vagens, né? O feijão é mais comum isso acontecer, às vezes natural ou às vezes no processo de colheita mecânica, né? Se tem um teor de água baixo, na hora que a colhedora passa ali, ela bate na vagem, a vagem abre. Aí é perda, né? Grãos esverdeados, soja é um problema. Você fazer dessecação antecipada antes de R7, por exemplo, você vai ter chuva de grãos esverdeados. Em R7, dependendo das condições fisiológicas, né? A gente fala R7, pessoal, mas não quer dizer que é sempre nesse estágio, no mesmo Por quê? As condições atmosféricas influenciam muito no ciclo, no processo de maturação, se ele vai ser mais rápido, se ele vai ser mais lento, mais ou menos uniforme. E isso faz com que, às vezes, a gente tem que ficar atento à dessecação, senão a gente pode gerar ou grãos muito secos, quebradiços, ou
grãos muito esverdeados, então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Grão xoxo, né? Então, o que é o grão xoxo? O grão xoxo é o que não encheu, né? Então, plantas de crescimento determinado igual a soja, né? É o que a gente vai poder mais ver. Dessecação muito antecipada, os grãos lá de cima não terminou. A planta, se o grão tiver num estágio de desenvolvimento de maturação ainda inicial, a planta não vai conseguir acelerar o ponto daquele grão terminar. Então ele vai ficar vazio, ele vai ficar xoxo, né? É isso que é a definição. Então hoje, normalmente na soja, chamado R.2, né, em que mais de 50% ali normalmente da planta, ela já, o terço baixo, né, o terço baixo e o terço médio, ele já se finalizou. Então, as vagens ali, se pegar o grão, ele já se desligou da planta mãe. Então, é uma época ideal, porque você só vai ter a parte de cima ainda finalizando, que tem menos várzeas menores e tudo mais, então você não vai ter uma perda de produção muito grande, e é melhor do que, às vezes, esperar e aqueles grãos ficar à mercê ali da atmosfera, tá? Claro que tem outro aspecto também nessa questão de espera, né, antecipação da colheita, por conta da safrinha, da próxima safra e tudo mais. Aqui um exemplo, né, do grão de trigo, tá? Nesse processo de maturação em função de como está o grão e como está a planta, né? Então você vê a planta aqui totalmente verdinha ainda, o grão que já terminou a maturação, mas ele ainda está verde, né? E aí ele começa esse processo de troca da coloração em função aqui, ó, de troca, né, de senescência da planta, né? Então, normalmente no trigo, né, quando você está aqui, ó, dessa fase aqui de grão pouco esverdeado, mais amarelado, é que se faz a dessecação, porque você uniformiza aqui, ó, essa parte aqui de dessecação da planta, de folhas verdes, e faz com que o grão ele esteja terminado e aí ele finalize o seu ciclo, né? Então, se eu aplicar muito antes aqui, eu vou ter grão muito verde, por exemplo, tá? E se eu vim fazer uma dessecação muito tardia aqui, por exemplo, eu ter grão muito seco, né? Já ter vários problemas também. Aqui é um outro trabalho interessante, que eles fizeram o seguinte, né? Então, estágios da soja em relação à aplicação de dessecantes no final do ciclo e antecipação da colheita, né? Então, nós tivemos aqui, ó, o produto de glufosinato, né? Aqueles que a gente tinha visto anteriormente, um sem aplicação, né? Então, aqui foi aplicado em R6 e R7.2, né? E R6.5 e R9, que é o estágio que a planta chega no final, o R9, é que a planta senesce sem a utilização de dessecantes, né? Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente pode ver, ó, dias de ciclo da semeadura, né? Então, aqui, com a aplicação, né, e a colheita, certo? Então, a gente pode ver, ó, que aqui foi feita a aplicação, né, nessas épocas, e aqui a parte da colheita. Então, a gente vê aqui, ó, antecipação. Então, aquele primeiro benefício que a gente falou, olha, por exemplo, o DICUAT aqui em R6 antecipou em 13 dias a colheita, né? De um ponto de vista, ele pode ser interessante, porque o grão que você colheu ali, ele ficou menos tempo à mercê do tempo. Mas será que, às vezes, muito antecipado assim, você não vai ter muito grão xoxo, muito grão verde, né? Então, tem que avaliar isso. Mas aqui é só mostrando um aspecto de antecipação, tá? E aqui, a questão da produção, né? Então, olha aqui, ó, em R9, R7, R6 e tudo mais. Tá? Em questão da produção. Nesse caso aqui, né, o rendimento em quilogramas por hectare. Olha que interessante, as maiores produtividades foi quando deixou maturar a planta de forma natural ou aplicou em R7.2, né? Estatisticamente falando, né? Então, o que a gente observa aqui para a cultura da soja? Que o aplicar em R7.2, né, por que ela é interessante? Para você adiantar o ciclo da cultura, principalmente, tá? Porque, às vezes, dependendo da condição, se você deixar maturar de forma natural, às vezes ela não vai perder produção, dependendo das condições, mas vai ficar mais tempo. E aí você não vai adiantar a sua próxima safra, tá? Mas isso aqui, pessoal, é para um caso específico, tá? Dependendo das condições atmosféricas, esses dias a mais aqui pode ser um problema, né? Se for condições que for iniciar uma chuva ou condições de sol muito forte, tá? Mas exemplifica bem aqui a influência da dessecação, tá? Em que, ó, dessecações muito antecipadas de forma nenhuma. Então é melhor deixar você terminar, porque senão você vai perder produção
por conta da quantidade de grãos esverdeados, quantidade de grão xoxo que vai ter ali ainda, tá? E aí nós temos os diversos tipos de colheita, né? Hoje, algumas são mais utilizadas que outras, claro, né? Então, a gente tem a colheita manual, semi-mecanizada, mecanizada, de varredura, tá? Mas cada ela tem alguns aspectos interessantes. Então, por exemplo, a colheita manual, ela ainda é utilizada em alguma cultura, por exemplo, a cultura do café ainda se faz, né? Por que que se faz ainda? Porque a colheita manual, pessoal, em muitos aspectos, ela é muito interessante para manter a qualidade do grão. Então, você vai lá numa colheita mecânica, você não seleciona o grão que você vai colher, você tem partes móveis ali que vão entrar em contato com aquele grão, então você pode fazer quebra, danificar ele, às vezes nem quebra, mas danifica o embrião ou algo do tipo, ele pode vir a deteriorar, morrer aquela parte ali, tá? Você pode trazer muita impureza, você pode trazer folha, galho, né, dependendo da máquina, então isso também é um problema, mas você precisa de um beneficiamento melhor. Então, assim, a colheita manual, ela ainda é muito interessante em vários casos para você manter a maior qualidade do grão. É claro que demanda mais mão de obra, demanda mais tempo. Teor de água é muito importante porque vai ser uma colheita que vai demorar muito mais tempo. Então, você começa a colher num local que está com X teor de água. Quando você chegar lá no outro, né, você tem um teor de água já totalmente discrepante, né? Então, tem que se observar isso. Mas, por exemplo, o café, alguns grãos que têm a semente em volta por um fruto, elas demoram mais a perder água, né? Elas mantêm mais o seu teor de água. Então, às vezes você não tem tanto problema. Agora, imagina uma soja, você vai ficar lá dias colhendo ela, né? Com a colheita mecânica já é um problema, porque às vezes você tem extensas áreas e não consegue colher, né? Não vai conseguir colher tudo num dia. Você começa a colher com a umidade, o pessoal vai, você não pode esperar, né? Dando um exemplo nisso. Olha, minha área que chegou a 14, agora eu vou colher. Se você começar a colher agora, dependendo do tamanho da sua área, você vai estar colhendo grão depois lá com 12, 11%. Por quê? Você até chegar com a máquina lá, né? Então, na colheita manual, isso é mais acentuado ainda em algumas culturas, tá? Mas alguns ainda são necessários, né? Catação no milho, né? Então, o milho tem um problema, porque ele dá uma doença que ele promove o tombamento. Então, às vezes você vai colher, tem muita planta tombada, ou você vai passar, encostar na planta, ela cai. Então tem gente que contrata pessoas para fazer catação, vai lá catar a espiga de milho e tudo ali para poder diminuir a perda, né? Na colheita, por exemplo, mecanizada, né? Na manual, a batata ainda, por exemplo, não é um grão, mas ainda é muito feito, né? Em alguns casos. E para os grãos, antes era muito feito, né? Você pega o arroz, o trigo, né? Era muito feita a colheita manual, principalmente na nossa região aqui, que era grande produtora de arroz. O pessoal fazia muita colheita manual, então ele lá cortava a planta inteira, né? É mais fácil, porque você consegue cortar a planta inteira. Depois ia lá e batia aquela vagem, né? Aquela panícula ali, num local, para separar o grão, né? Então ali você tem o teor de umidade, pode ter uma diferença dependendo da área, e você vai ter quebra, né? Você vai estar batendo aquele grão. Então, você pode ter quebra, danificar, né? Então, até pelo extenso aí áreas hoje, né? A colheita manual, ela foi caindo em desuso nas culturas de grãos, tá? Mas o café, batata, a cana, muita gente hoje está voltando a plantar, a colher manual, tá? Para alguns casos, porque a colheita mecânica da cana ela é um problema, porque você amassa a soqueira, você danifica a soqueira da cana, você não, às vezes você não tem tolete bom para fazer o próximo cultivo, né? Então, a gente não vai entrar nisso aqui, mas é só para demonstrar ali que a colheita manual não é porque veio a tecnologia que ela caiu em desuso. Ela tem vários benefícios e para algumas culturas ela ainda é muito interessante, né? Para os grãos, pela extensão de áreas, pela dessecação que hoje pode ser feita, o pessoal começou a aderir, né, aí sim, a colheita totalmente mecânica, né? Então aqui, né, a colheita semi-mecanizada, é um exemplo, né, que é a junção das duas. Então, por exemplo, no milho, se faz a colheita da espiga, manual, e aí você tem uma trilha aqui. O que é essa trilhadora? É um componente só da colhedora. Então, é só a parte em que ele vai separar a espiga do grão, né? Tirar o grão daquela espiga e separar as palhas, o sabugo e deixar o grão separado em outra peneira. Então, esse é o processo de trilha, né? Então, hoje em pequenas propriedades ou na parte de experimentação agrícola, né, feito muito isso para áreas pequenas que têm eficiência muito boa. Utiliza-se uma tecnologia
da colheita, que é a trilha, que é complicada se fazer manual, mas se faz a colheita manual, o processo de arranque manual, no caso aqui do milho a espiga, da soja, o feijão arranca a planta inteira mesmo, tá? Para se efetuar esse processo. A gente tem uma colheita chamada colheita de varredura, pessoal, ela é bem interessante, ela é muito feita para semente de gramínea. Tá? Então, o que, que acontece? A semente da gramínea, né, quando você vai colher ela na planta, você tem uma dificuldade, né, quanto de dessecação, matéria seca e tudo mais. Então, o que, que o pessoal faz? Eles vêm e espera aquela cultura finalizar seu ciclo, né, corta ela, desseca, faz um enleiramento, tá? E aí aquela semente ela vai ficar ali, né? Só que ela vai cair também, ela não vai ficar só na panícula. Então tem uma máquina que vem varrendo o solo. Então ela varre o solo, então ela tira muita matéria seca, sujeira do solo, terra, né? Mas ela separa as sementes que estão ali, que caíram, que estão naquele enleiramento, dos demais, e por isso que fica, né, essa fumaceira aqui, esse negócio, né? Então é chamado colheita de varredura. Ela é muito feita para gramíneas, né? Sementes de gramíneas, de pastagem, certo? Ou então a colheita manual, né? Que você corta a planta inteira, leva ela para um local e bate, né, as panículas ali para liberar a semente, também é muito feita, né, que é naquele caso anterior. Mas esse caso aqui é de varredura. Né? Ela tem vários problemas, você pode trazer solo, impureza, né, e diminuir aí a qualidade da semente ou do grão, tá? Na batata, por exemplo, é um pouco semelhante, não é de varredura, mas ela também retira a batata do solo, né, porque a batata fica ali no solo e faz a catação dela, né, a própria máquina retira ela e separa do solo ali e tudo. Um processo um pouco semelhante, mas não é de varredura assim, não. E aí, para os grãos, hoje a gente tem a colheita totalmente mecânica, né? Então, feito em área inteira, né? Você não tem seleção de o que vai ser colhido ali ou não, colhe-se tudo. Então, por isso que é muito importante se determinar de forma correta quando ocorreu a maturação fisiológica e se vai fazer dessecação ou não e quando colher, principalmente em função do teor de água, tá? Para que aquele grão, né, ou aquela semente, ela tenha as suas melhores características, menor deterioração, menor quebra, para quando for para o beneficiamento, você ter o melhor produto possível. E essa colheita aqui é muito importante, né? Então, não só a qualidade do grão, mas qual velocidade você vai andar, que plataforma, que regulagem da plataforma, a gente, claro, não vai entrar nisso daqui, mas é muito importante. Não adianta você fazer todo esse processo aqui, ó, tá ok meu grão. Você vir aqui com a colhedora que está desregulada, rápido, andando rápido demais, colhendo alto demais, que você vai perder muito grão nesse processo também. Né? Inclusive, a gente até consegue, né? Tem metodologias para determinar perdas, né? Que tem. Isso aqui não é 100%, tá? Tanto que não é 100% que ela joga grão fora, você joga parte de vagem, né? É muito comum na classificação, você chega ali, tem né, nas impurezas, né? Que é aquilo que não é grão, da cultura, né? Então, se você tem uma soja, você tem grão de feijão ali no meio, é impureza, né? É matéria estranha, né? E impureza é da própria cultura, né? Os galhos, as folhas, vagem, que pode vir ali no meio, mesmo com a colheita mecânica, né? Que não é 100%. E se o processo de maturação aqui está de forma incorreta, aí é pior ainda. Né? Então, atualmente, né, nos grãos é a mais utilizada, né? E vários fatores podem provocar perdas dessa colheita mecanizada, como a gente comentou. Então, regulagem mal feita, né? Acamamento, a cultura do milho, por conta do processo de doença, aí pode ter um acamamento, aí você vai ter uma perda de produção, né? Porque aquilo ali não vai ser colhido. O feijão, né, pessoal, o feijão, não sei se vocês sabem, mas o feijão ele tem uma característica de uma planta rasteira ou trepadora. Então, ela não é tão ereta igual a soja. Então, por exemplo, você tem colheita de feijão para algumas cultivares que é em duas etapas. Você tem que fazer um enleiramento depois da colheita. Algumas, você faz uma etapa só igual a soja aqui, ó. Só que a planta do feijão, ela não fica ereta desse jeito aqui. Ela começa a camar. Então, se você demora demais colher, ou seja, você desseca muito atrasado, você deixa aquela planta terminar o processo de maturação em senescência natural, quando você for colher, ela está totalmente prostada. E aí você não consegue colher, porque a vagem está em contato com o solo, a plataforma não consegue retirar aquela planta dali. Então você vai perder muitos grãos. Tá? A altura de inserção, né, faz vários estudos com cultivares para a altura de inserção inicial de vagem, principalmente em feijão por conta disso, mas também da espiga no milho, né? Até interessante a questão dos híbridos, né? O híbrido ele é uma planta que ela é muito uniforme,
Então, a altura da espiga é muito interessante, que ela não pode ser muito baixa por conta da colheita. Então, normalmente o híbrido, ele guarda essa característica e sempre emite a espiga em alturas semelhantes, né, para não ter esse problema. Presença de plantas daninhas, né, se você tiver, pode empuxar, vai vir ali resíduo, né, sementes de plantas daninhas são, na classificação lá, é um problema, algumas, dependendo da planta daninha, é considerada até semente tóxica, né, e aí você vai ter um problema com o lote, acho que o lote pode até ser refutado, né. Topografia, claro, né? Você pensa, uma máquina dessa daqui, ó. A maioria hoje das plataformas não são móveis, né? Ela é rígida. Então, se tiver uma topografia que não facilite, como é que você vai fazer uma colheita mecânica? Uma máquina dessa? Não tem como, né? Tem que partir para semi-mecânica ou para manual, né? E, claro, o teor de água nos grãos, né? Grãos muito secos, vai ter muita perda, né? Ou muito úmidos, perdas por deterioração também e quebra também podem ser observados, tá? Aqui tem um exemplo do seguinte, né? Então, média de velocidade de deslocamento da colhedora durante a colheita da soja, tá? Então, o que ele mostra para a gente essa velocidade é o seguinte, a gente tem aqui, ó, dias, né? Então, os dias, e horário de colheita, tá? Então, o que a gente pode observar, pessoal? Por que isso daqui está em função do quê? Do teor de água. Então, lembram lá naquele gráfico que eu mostrei da umidade, que lá no final ele tinha uma variação? Essa umidade, ela varia também, não é só ao longo dos dias, não, dentro do mesmo dia. Então, se eu pego, por exemplo, uma colheita da soja ali, final de janeiro, de fevereiro, que ainda às vezes chove um pouco, né, ou você tem umidade no solo, o que acontece de manhãzinha? Você tem orvalho, né, principalmente. Então, o grão ali, a planta, tá com um teor de água maior. Então não é interessante você colher ele naquele momento, você tem que esperar ele secar um pouco, vir um sol e tudo mais, né? E esse teor de água, ele influencia na velocidade de colheita. Porque se a planta está mais molhada, né, o grão, você não consegue colher muito rápido, porque o processo ali de corte e trilha, ele é mais lento, porque você tem mais água. Então ele ocorre de forma mais lenta, então você tem que andar mais devagar. É o que mostra aqui, ó. Horários dos dias, olha aqui, ó, 10 horas, até meio-dia nesse caso aqui, você não conseguia andar mais que 4,5 km por hora, porque senão você começava a passar em cima da planta. A vagem não abria, entendeu? Então você tem que reduzir a velocidade. Então olha aqui, ó, agora horários mais tardios, aí você consegue empregar uma velocidade de colheita maior, porque a planta já está mais seca, o grão já está mais seca, a vagem está mais fácil de abrir, mais fácil de cortar, o equipamento consegue andar mais rápido, né? Então é mostrando uma das influências do teor de água nos grãos da planta no processo de colheita mecanizada, no caso aqui na velocidade, tá? E aqui, um outro exemplo aqui da questão de colheita dos grãos com relação à perda, nem que você tem que ir mostrando o processo de maturação e o processo aqui pós-maturação, certo? Então aqui, ó, formação de estrutura, aumento de matéria seca, germinação, vigor, secagem, foi aquele gráfico que a gente viu. Então o grão maturou. Daqui para frente, ele vai principalmente perder água, né? Só que ele pode estar sujeito a tudo isso daqui, ó. Opa, desculpa, tá? Então, você pode ter um processo de expiração acentuado, dependendo das condições. Você pode ocorrer injúrias mecânicas por conta daquele processo de ganho de água e perda de água pelo grão. Você pode ter ataque de insetos. Você pode ter ataque de micro-organismos, fungos e bactérias. E aí, ó, perder viabilidade daquela semente ou perder massa de grãos, produtividade. Então, por isso, pessoal, né, em resumo dessa aula aqui, é de extrema importância a gente conhecer, fisiologicamente falando, e também visualmente, né, igual eu mostrei alguns exemplos, o processo de maturação daqueles grãos, para a gente definir de forma exata, né, a partir dessa maturação, se eu vou esperar a minha cultura terminar, né, secar aquele grão até a umidade ideal de forma natural, e aí quantos dias eu tenho que esperar, então eu começo a monitorar isso, porque eu defini a maturação, ou se eu posso entrar, por exemplo, com a dessecação correta, em que eu não vou perder grãos, em que eu não vou perder umidade de forma excessiva, para que ocorra o mínimo possível disso daqui, ó, e eu possa colher de forma mais correta possível, tá? Porque isso daqui vai causar não só perdas diretas, mas também vai prejudicar lá na parte do beneficiamento. Na hora que você tem que secar mais ou menos um grão,
armazenar impureza, aí você tem que limpar mais ou menos aquele grão. Então também vai ser problemas posteriores, não só no momento ali do peso, do que eu tive de peso, tá? O grão não é só peso, né? A semente, a característica fisiológica dela é muito importante. O grão, o produtor acha que é só peso, não é. Você tem um classificador, ele vai olhar se você tem grão quebrado, se você tem grão xoxo, se você tem grão esverdeado, mofado, queimado e vários outros, né? E isso diminui o quê? O valor pago, aumenta a porcentagem de quebra. Uma das formas da gente reduzir isso, definir muito bem o processo de maturação dos grãos nas plantas, sejam ela qual for, para que a gente reduza. Vai ser 0% isso? Não, nunca vai ser. Mas a gente tem que reduzir o mínimo possível, tá na umidade correta mais possível, para que a gente tenha uma excelente colheita e depois, né, quem for falar aí de estrutura do grão, químicas do grão ou beneficiamento, a gente tem esses processos, né, de forma mais feitas, de forma melhor e tudo mais, por conta desse processo aqui ter sido feito assim. Se ele não for feito, essas partes aí para frente, até a constituição do grão vai ser prejudicada, tá? Bom, pessoal, então o que eu tinha para expor hoje era isso, né? O que eu tinha para falar, não sei se ficou alguma coisa aí, alguma coisa não ficou clara, ou eu deixei de falar algum ponto que o professor queria, mas acho que de modo geral sobre colheita de grãos e maturação era o que eu tinha de fala hoje, era isso, tá? Então, obrigado aí a todos. Ok, obrigado, Fernando, né, pelos dois assuntos, né, esses dois temas aí que, como você falou, estão interligados, né, a parte de formação, a parte, né, desde o início, né, da fecundação até a maturidade, depois, né, até a colheita, e aí por isso também falando desse item, né, de colheita, os tipos de colheita que a gente tem, né, no nosso mecanizada e mecanizada. Também destacar que estão interligados e tem essa aplicação aí com vários assuntos que a gente aborda na disciplina e que a gente vai continuar vendo aqui para frente. A parte de colheita ali também é muito importante a gente destacar o problema que pode causar, né, como o Fernando já destacou bastante, só destacando mais alguns pontos, principalmente relacionados com o teor de água, né, então, né, já foi falado no fórum, né, teor de água muito elevado, teor de água muito baixo, né, isso causa aumento das perdas, né, nos processos, principalmente na colheita mecânica, e pode causar também problemas ao longo do armazenamento, né, então, às vezes a gente tem dois itens ali importantes que estão relacionados aí com a danificação, né, que é o efeito que a gente tem imediato e o efeito latente, né? Então, o efeito imediato, né? Então, por exemplo, vai colher um grão, ele já está com o teor de água mais baixo, e aí, né, nesse processo aí de colheita mecanizada e trilha, principalmente, e aí ocorre, por exemplo, o rompimento, a quebra, né? Vira bandinha, vira o grão quebrado. Então, ali é imediato, é um dano, né? Como o Fernando destacou aí, é um prejuízo que vai ter, né, na classificação, vai diferenciar a qualidade do produto, o valor comercializado, da comercialização, vai também prejudicar no armazenamento, porque aquele grão quebrado ali vai expirar mais, ele vai ter mais risco de insetos, pragas, né, isso, né, prejuízo também. Então, esse é um dano que a gente chama de dano imediato, né? Por outro lado, tem aquele dano que vai ocorrer e a gente não identifica ele de imediato. Então, um dano típico, né, que ocorre, o produto está com teor de água mais alto, então a resistência mecânica dele é menor, né, então ele está mais mole, né, mais macio, uma resistência menor, dureza menor. Então, o que acontece? Ele pode levar um impacto, né, ele está menos resistente, recebe uma pancada, não é identificado ali naquele momento, não é visual, porém, já houve uma danificação no tecido interno e ao longo do tempo já começa acelera ali o processo respiratório, né, principalmente naquele local danificado, e aí ao longo do tempo aquele dano passa a ser um dano maior. Depois de um mês, 2 meses, 3 meses de armazenamento, ele vira, né, um dano maior e aí já acelera o processo de respiração, já a deterioração também é acelerada. Então esse é o dano que a gente chama de dano latente.
é aquele dano que vai ocorrer ao longo do tempo, né? E isso, muitas vezes, pode acontecer nessa operação de colheita, né? E na própria, né, nesse próprio processamento que a gente tem, né, a colheita, né, como foi mostrado ali, já é um processo de separação, né, de grãos e impurezas, planta, folha, né, então já é uma pré-limpeza, né, que a gente tem lá no campo ainda, né, tanto é que às vezes tem, né, não se usa a pré-limpeza, em função disso já se fez feito uma limpeza, né, uma pré-limpeza lá adequadamente na colheita, então são situações que já vão influenciar. E aí, tudo que a gente falou, né, questão lá de características físicas que influenciam, né, velocidade terminal, forma, tamanho, tudo isso nesse processo aí de separação que já ocorre já nessa etapa de colheita. Tá? Dúvidas para o Fernando? Professor, eu tenho uma. Sim, pode falar. Eu fiquei com dúvida em relação àquele primeiro gráfico. Fernando, eu não sei se você explicou, até me desculpe, eu me perdi um pouco. Mas naquele primeiro gráfico você demonstrou a germinação e o vigor, né? A germinação, ela oscila, ela diminui e depois ela aumenta. Eu queria saber a explicação para isso, porque geralmente, assim, a germinação, ela acompanha o vigor. Então, o vigor, ele subiu e a germinação desceu e depois subiu. Qual seria a explicação para isso? Ah, tá. Peraí, Ingrid, só um minutinho que eu tinha fechado aqui sem querer a apresentação. Eu vou só colocar nela de novo aqui para ficar melhor. Só me desculpa aí por ter fechado aqui sem... Não, sem problema. Onde concentra, né, todas as características lá. Acho que fica melhor. Ok. Tá. Então, o Ingrid, você perguntou aqui sobre, né, então, o vigor aqui e a questão da germinação, né, porque que elas têm essa influência aqui, né, uma, né, abaixa, sobe e tal, e o vigor, ele só tem uma linha tênue aqui, né. Então, assim, o que acontece, né, no meu entendimento, né, porque eu também procurei, né, quando eu observei isso aqui, eu procurei algumas coisas e não consegui muito bem visualizar de forma clara, né. Mas no meu entendimento é o seguinte, porque o que a gente pega com relação ao vigor, né? Então, o vigor com relação à comparação com a germinação, ele é aquela capacidade que a semente tem, né, de se gerar uma plântula, né, de forma uniforme, de sadia, em diferentes condições, né? Então, ele é representado aqui pela condição do seguinte, apesar da germinação ela variar, então o potencial de germinar aquela planta ela tem um menor ou maior, mas a partir do momento que ela germinou, ela tem condição de gerar uma plântula sadia, uniforme, independente das condições ali observadas. Então, creio eu que por isso que o vigor ele tem uma maior linha tênue, né, em função do processo de maturação, enquanto o processo, a questão da germinação, ela pode ter essa variação, porque não quer dizer que a planta ela não vai germinar, ela só tem menor capacidade, aquela semente, né, de germinar, mas ela germinando, o vigor dela talvez, né, seja o mesmo aqui estabelecido. Então, sim, foi uma das principais explicações que eu consegui encontrar, muita gente não falava muito sobre a questão dessa variação brusca aqui que se tem na germinação. Outra coisa, né, a germinação ela tem essa variação aqui por conta do processo mais de formação do grão na maturação. Né? Aqui a gente tem um processo grande de perda de água e acúmulo, tamanho, matéria seca por conta das estruturas sendo formadas, então o grão está numa condição de pouca capacidade de germinação. Né? Então, você pega uma semente nesse estágio aqui e tenta colocar ela para germinar, dificilmente ela vai ocorrer essa germinação. Só que eu também acredito, né, que antes disso daqui, ela também tem uma baixa capacidade de germinação tão igual a esse daqui. Só que basicamente em todos os gráficos, em todas o que eu procurava, né, de gráfico para ilustrar e tudo mais,
eles traziam essa variação aqui na germinação, que foi o que eu achei mais estranho, né, dela ter um ponto aqui de alta capacidade, depois diminuir e subir de novo. Mas todos que eu procurava era dessa forma, mas eu não consegui, principalmente isso daqui, ó, foi o que eu achei mais estranho, né? Talvez o vigor e essa linha aqui da germinação tenham uma explicação relacionada a isso, mas essa parte aqui de subida da germinação que realmente eu não consegui uma explicação muito clara de por que antes ele tem um potencial maior, depois menor, depois sobe de novo, né? Aí, nessa parte aqui eu não sei, né? Mas essa outra aqui, não sei se ficou claro a explicação. Assim, é porque quando a gente vê lá no livro de Fisiologia de Sementes, né, até tem esse gráfico. Só que a linha de germinação, ela acompanha a linha de vigor, né? Porque o vigor e a germinação estão totalmente relacionados ali com a deterioração. E o processo de deterioração, ele é um processo contínuo e reversível. Então, a partir do momento que a semente ela perde o poder germinativo, não tem como voltar, assim, né? Pelo que a gente Não, sim. trabalha, né? No laboratório de sementes. Então, foi só essa minha dúvida mesmo, porque eu já tinha visto esse gráfico, mas nos outros gráficos que eu vi, a germinação, ela acompanhava essa linha de vigor. Era só essa minha dúvida mesmo. Não, nesse caso aí... Não, nesse caso aí, realmente, foi até o que eu tinha comentado aqui pro final, mas nesse aqui eu tinha colocado um outro, eu nem lembro se ele tinha essa daqui, mas é porque ele tava meio ruim, e eu mudei para esse que ele tava mais claro os nomes, né? Mas realmente quando eu visualizei ele aqui, essa linha, até que eu nem comentei com ela, porque eu achei muito estranho essa questão, né, de como que tem nesse maior potencial, depois reduz e tudo mais, realmente ficou meio estranho essa linha aí. É isso mesmo. E assim, tem essa diferença, né? A própria fisiologia de sementes, né? Não vamos entrar muito aqui na área da Juliana, mas ela é uma disciplina, né? Então, assim, vai muito mais a fundo, tem mais processos ali envolvidos nessa toda essa parte, né, de germinação, poder germinativo. Tem essa diferença clara entre o vigor e a germinação, né? A germinação é basicamente a capacidade que a semente tem de emitir ali radícula, né? E já o vigor já envolve, né, um conceito mais amplo, capacidade dela ir para o campo e né, formar lá uma planta, né, vigorosa. Então tem toda essa... Tanto é que não se pode fazer só o teste da germinação, né? Tem que ter outros testes de vigor para justamente dar esse potencial aí, fisiológico aí da semente. Mas é isso mesmo, e tem no início ele tem aquele aumento mesmo da germinação, tanto é que tem algumas espécies que podem germinar na própria vagem, né? Então justamente por causa daquele início ali. Mas isso aí, fisiologicamente, tem as explicações lá, que assim, não é muito objetivo nosso aqui, né, na disciplina, é mais entender esse conhecimento geral aí da formação da semente, do grão, né, principalmente, e depois também ali, maturidade, e depois o que acontece, né, tudo isso que foi, né, bem explicado aí pelo Fernando. Mais dúvidas, pessoal, a respeito desse tema, né, de maturação, colheita, tipos? Não? Estamos ok? Tá joia, né? Obrigado, Fernando, então, assim, né? Muito bem detalhado, muito bem explicado também, isso que é bom. Deixa eu só colocar aqui para interromper.